Olá, meus amados do Facebook, do YouTube, porque agora nós estamos juntos e misturados. Meus amados, eu quero compartilhar com você mais uma denúncia da harpa cristã, dos hinos da harpa cristã, que de cristã não tem nada, só tem o nome e mais nada. Então, meus amados, hoje eu quero fazer mais uma denúncia do hino. Você que tem uma harpa, eu não sei falar bem para vocês se todas são iguais, isso eu não sei. Só sei que eu tenho uma aqui, né? Uma harpa cristã. E hoje eu vou denunciar o hino de número 32. O título do hino é Meu Cristo, Meu Cristo. Esse é o título do hino, né? E nós vamos ter muito o que falar sobre isso aqui. Mas antes, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também venham ter esse conhecimento, meus amados. Porque quando eu fiquei 31 anos cantando esse tipo de hino e sem raciocinar a letra do hino, né? Porque quando se canta um hino desse e se põe ainda mais um instrumento, esse é um instrumento que usa para cantar esse hino. Então, os instrumentos nos levam para a parte emocional, cortando automaticamente a parte racional, o raciocínio do hino. Então, meus amados, nós temos que raciocinar, porque se quando vamos cantar um hino, nós vamos cantar um hino dizendo, né, confessando que vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Então, eu queria levar para você para o raciocínio. Você vê, eu sei que já conhece, já foi, talvez você já foi ou ainda é um crente que vive na religião, né? Que canta esses hinos, ou cantou talvez. Eu só quero, mesmo você já cantou, que hoje não canta mais, eu quero deixar ser a par do que você cantava quando você cantava esses hinos, né? O sistema religioso, você vê como é a cilada do sistema religioso. O sistema religioso diz que as mulheres não podem cortar o cabelo, porque é de adoração a Deus, é de temor a Deus, é de respeito a Deus. Não pode usar maquiagem, porque os pastores dizem que na igreja dele, ele bate no peito e diz: na minha igreja tem doutrina. Na minha igreja tem doutrina. Aqui nós temos temor a Deus. Então aqui mulher não usa batom, mulher não usa brinco, mulher não usa calça. Não usa na igreja, mas no outro dia tem que pôr a calça para ir trabalhar. E aí? Adiantou alguma coisa? Não adianta nada. Mas, então, o que eu quero levar você a raciocinar. Então, dentro da igreja, na hora de falar, fala que tem que ter temor a Deus, né? Tem que ter doutrina, né? E temor a Deus. Mas não raciocina essa letra desse hino. Eles cantam essa letra. Então, na hora de trazer o povo para dentro da igreja, é com temor, é com doutrina. Mas na hora de adorar a Deus, não tem, é bagunçado, né? É bagunçado. Então, porque os hinos da harpa cristã, eu devia ter começar, meus amados, um por um, desde do primeiro e seguindo. Mas eu estou pulando assim. Por que eu estou pulando? Porque tem alguns que é mais pegajoso, né? É mais pegajoso. E por incrível que pareça, esse hino que nós vamos cantar, nós vamos ler o hino. Cantar é uma coisa e ler o hino é outra coisa. O que importa para Deus? Ler o hino. É a palavra que exalta. Não é instrumento que exalta. É a palavra, é a letra que exalta. Então, por incrível que pareça, o título do hino está certo. O título do hino está certo. Meu Cristo,
meu Cristo. Estaria errado, eu já quero levar você para o conhecimento, estaria errado se tivesse meu Jesus, porque Jesus era homem como nós, era de carne e osso como nós. O Cristo era o próprio Deus que estava dentro dele, o Espírito que estava dentro dele. Então, toda a honra, toda a glória tem que ser dada a quem? Ao Cristo, o Espírito, o Deus, e não a carne. Nós que pregamos graça, nós reconhecemos a grandeza de Jesus de Nazaré. Nós reconhecemos, né? E respeitamos. Jesus de Nazaré, ele foi um grande profeta. Jesus de Nazaré era filho. O Jesus de Nazaré era filho, a carne era filho. Porque ele nasceu de uma mulher, nasceu da carne, mas porém Maria não teve, não coabitou com José. Então Maria era virgem, então Maria teve Jesus da carne, foi gerado nela. Então por isso que se chama filho do homem, porque nasceu de Maria, né? Então, se o hino, a letra do hino tivesse Jesus, Jesus, estaria errado. Mas, por incrível que pareça, o título está certo. Mas qual é o problema então? O problema é que esse hino tem muitas coisas certas, porém desorganizada, né? Vamos ler a letra do hino. Acompanhe o primeiro verso. Quem do céu por mim desceu. Quem do céu por mim. Eu vou ler e vou explicar esse hino aqui. Bem, quem do céu por mim desceu, só essa frase aqui, que eu sempre falo, que Jesus de Nazaré não morreu por nós gentios. Jesus de Nazaré morreu pelos judeus. Mas quem desceu do céu? O Cristo. O próprio Deus desceu do céu e se fez carne, Maria. Então a carne não veio do céu. A carne não veio do céu. A carne foi formada em Maria. Por isso que se chama Filho do Homem. Então, meus amados, quem do céu por mim desceu? Então seria aqui, aí que o raciocínio funciona aqui. Só nessa parte aqui, ó. Porque Jesus de Nazaré, o que nós sempre temos falado, ele morreu pelos judeus. Mas aqui nós estamos falando do Cristo. Quem desceu do céu? O Cristo. Então o Cristo veio apaziguar os gentios e os judeus. Então, nesse caso, ele desceu por nós também, né? Então, essa frase aqui está certa. Eu só quero que você preste atenção nas frases erradas. Tudo em meu lugar sofreu. Tudo em meu lugar sofreu. Essa frase aqui já está direcionada ao judeu. Só ao judeu. Porque os gentios não tinham lei, não transgredia a lei. Então, o gentio não tinha pecado. Então, o que o gentio tinha? Tinha a questão que os judeus não se davam com eles. Tinha essa briga entre eles dois. E o primeiro verso diz aquele, por mim desceu. Então esse verso está direcionado a nós também. Que ele apaziguou. O Cristo, o próprio Deus, apaziguou a questão entre os judeus e os gentios. Mas o segundo verso já é direto ao judeu, que por mim sofreu. Vem a segunda parte. E por mim na cruz morreu. Então, se for um judeu que está lendo isso aqui, se foi um judeu que escreveu isso aqui, essa frase também está certa. Mas se não foi um judeu, que eu creio que não foi um judeu, então a frase está errada. Porque por mim na cruz morreu. Ele morreu pelos judeus. Então, eu como gentio, eu não devo cantar essa frase. E Jesus de Nazaré não morreu por mim. O Cristo que estava nele que me apaziguou, né? Ele serviu de apaziguação entre os judeus e nós.
vem a segunda frase, né? Foi Cristo, foi Cristo. Então, até aqui está indo certo, né? Essa frase que foi Cristo, quem foi que veio apaziguar? Cristo. Quem foi, até aqui nós leu, Cristo? Bem, aí vem o coro, né? Os meus pecados expirou. Você vê que eles cantam esse hino, por exemplo, né? Só quero que você entenda. Eles abrem o culto e cantam o hino desse, digamos que abriu-se o culto, que em toda a igreja geralmente inicia-se o culto com um hino, né? Então, digamos que abriu-se o culto cantando esse hino, aí o que é que diz essa frase aqui? Os meus pecados expirou. Acabou. Mas quando param de cantar o hino, você vê como é bagunçado. As pessoas têm que andar com barba bem feita, não pode andar de bermuda, as mulheres não podem usar batom, não podem usar calça, não pode cortar cabelo, não pode raspar a perna, porque tem que ter organização, tem que ter temor. Mas e o hino aqui? E os meus pecados? Que quando eles terminam de cantar esse hino que vai pregar, diz o quê? Que a igreja é uma pecadora. Você vê que na mesma hora que eles cantam o hino, assim que acaba de cantar o hino, eles entram em contradição. Porque os meus pecados expirou. Se expirou, nós não temos mais pecado. Estou certo ou estou errado? Me ajuda aí. Expirou. De toda pena me livrou. Olha as contradições. Olha as contradições. De toda pena me livrou. Né? A pena, o que é a pena aqui? O que quer dizer essa pena? Julgamento. Julgamento. Aí eu quero que você raciocine e preste atenção. Julgamento. Então, os gentios livrou. Você vê que o hino, é difícil de entender esse hino. Então, essa frase aqui, de toda pena me livrou. Livrou os gentios. Então, os gentios não tiveram julgamento e nem vai ter nunca, ninguém mais vai ter julgamento, porque o julgamento já passou. Então quem teve que pagar uma pena, pagou, né? Então não há mais julgamento, que nem se prega na igreja. Então eles cantam hino, né? O problema é o áudio, ó. O problema é o áudio, que não deixa raciocinar a letra, né? Aí você deve estar perguntando, então você é contra o áudio? Eu não sou contra o áudio, sou contra a letra, que ele não respeita a letra. Porque a maioria, meus amados e minhas amadas, a maioria do erro que tem nessa letra aqui, é que eles não respeitam a letra agora. Esse hino, o que falta nesse hino aqui, a igreja, é respeitar o hino, respeitar a letra. E confessar o que a letra do hino diz. Porque aqui diz, ó, meus pecados expirou. Então, se expirou, então nós não temos mais pecado. Mas o que é que se prega depois do cântico aqui? Que a igreja é uma pecadora. Aí, de toda pena me livrou. Livrou os gentios. É que a igreja não tem entendimento disso. Livrou os gentios. Mas os judeus foram penalizados. Os judeus foram julgados, meus amados. Os judeus foram julgados e condenados. Não teve livramento para os judeus. Não teve. Porque eu vou entrar com essa pregação a partir de domingo, você vai entender, do cavalo amarelo em diante. Vocês prestem atenção, não perca o cavalo amarelo, o cavalo preto e o cavalo vermelho. Porque nós só lemos a entrada do cavalo branco, que foi um abrimento do selo, do primeiro selo. Mas nós precisamos conhecer o que aconteceu com a entrada do cavalo amarelo, com a entrada do cavalo vermelho, preto e com a entrada do cavalo vermelho, né? Que vai falar sobre isso aqui, ó, esse livramento aqui, ó, nos outros cavalos. Então, os judeus não tiveram livramento. Uma maioria morreram, foi matado, né? Que eu já expliquei. Tem mais de 200 no YouTube, meus amados. No Facebook não, porque cada vez vai apagando. O que eu vou pregando vai apagando, né? Cada 30 dias se apaga um. Mas no YouTube tem lá mais de 200 vídeos, que eu já expliquei sobre isso, né? Os judeus
uma parte foi morto, que os romanos pegou Jerusalém lotada de gente, tomou conta dos portões e nem entrava nem saía. Então quem estava de dentro de Jerusalém, sem chance, não se salvou os que estavam dentro de Jerusalém, que os portões foram fechados e nem entrava nem saía. E algumas outras partes, umas partes que não estavam dentro da cidade de Jerusalém, correram. Então, desse povo que tentou correr, uma parte foi pega e se tornaram escravos dos romanos. E outra parte fugiram mesmo, conseguiram fugir. E a condenação é que até hoje, você vê que já expliquei aqui domingo passado, né, numa outra pregação, que está escrito lá no Evangelho: quem crê só teria salvação quem cresce no Evangelho de Cristo. E os judeus até hoje não crê. Até hoje, meus amados, passaram-se 2000 anos. O mundo inteiro prega religião e prega evangelho para lá, prega evangelho para cá, mas os judeus até hoje não crê no Evangelho de Cristo. Por quê? O próprio Deus não permite que eles creiam. Bem, então, voltamos para o hino. Meus pecados expirou, de toda a pena me livrou. Os gentios foram livres da pena, mas os judeus não. Bem, mas eles desrespeitam essa frase, porque ele termina de cantar o hino, aí vão pregar. Aí na pregação, o que é que eles dizem? Que a igreja vai passar por julgamento, a pena. Vai vir pena para ele, vai vir julgamento. O que eles pregam na igreja, então. Infelizmente, essa letra desse hino está quase toda certa. O problema é que a igreja não respeita. Então, quando o hino não está totalmente errado, o hino está certo e eles desrespeitam a letra. Desrespeita a letra. Toda a pena me livrou. Da maldição me resgatou. Presta atenção. Da maldição me resgatou. Resgatou quem? Quem era que estava na maldição? Os judeus. Que cumpria. A lei era uma maldição. A lei era uma maldição. Foi dada para isso porque eles andaram pecando, né? O povo judeu. Andaram cometendo coisas erradas. E por conta disso, que eu já expliquei também nos vídeos, é só você, tem mais de 200 vídeos no YouTube, meus amados. Você começa a procurar lá, que eu já expliquei por vários vídeos, que começou lá pelo povo de Jacó. Os filhos de Jacó cornearam Jacó com a sua madrasta. Então começou por aí as condenações, né? E foram parar no Egito. Então da maldição me resgatou. Então era a lei a maldição, os gentios não tinham maldição, porque os gentios não tinham lei. Então se a igreja gentílica hoje respeitasse a letra, eles pregavam para a igreja que a igreja tinha sido resgatada da maldição e não ia ter mais julgamento para a igreja. Mas o que ele canta o hino, né, da maldição, confessa o hino, né, na hora que está cantando, confessa que a igreja foi livre da maldição, Cristo resgatou eles da maldição, mas quando vão pregar, diz que a igreja vai passar por julgamento. Ele desconsidera a letra do hino, diz que quer exaltar a Deus e em seguidamente já vão na contradição. Meu Cristo, meu Cristo. Você vê que a letra está certa. A letra está certa. Teria errado se tivesse meu Jesus, meu Jesus. Então estava errado, mas está meu Cristo, meu Cristo. Cristo é o próprio Deus, é o Espírito, é o próprio Deus. Jesus de Nazaré era carne como nós. Vem o verso 2, vocês têm que ter paciência. Vem o verso 2. Quem me trouxe por qual pastor? Seu cordeiro com amor. Cristo trouxe o cordeiro que era Jesus de Nazaré,
nascido de Maria era o Cordeiro, né? Era o Cordeiro. Então quem trouxe o Cristo veio, o Espírito formou o Cordeiro em Maria, que Jesus de Nazaré era o Cordeiro. Então a letra está certa. Eles só desrespeitam a letra, né? Na hora de cantar eles cantam certo esse hino, mas no altar eles entram em contradição de tudo isso aqui. Bem, meu Cordeiro com amor, quem quis ser o meu Salvador? É uma pergunta, esse verso aqui, essa frase aqui é uma pergunta, né? Quem quis ser meu Salvador? Foi Cristo, foi Cristo. Então, Cristo foi o nosso Salvador. Cristo foi o nosso Salvador. E como que Cristo foi o nosso Salvador? Por isso que eu sempre falo para vocês, não foi na cruz que nós fomos salvos. Nós já viemos salvos do céu. Quem salvou? O Cristo que no céu já estava. E é o próprio Deus. Aí vem o verso 3. Quem com branda compaixão derramou seu coração, deu-me plena salvação. Deu-me plena salvação. Deu ou não deu? Deu. Mas eles cantam que deu salvação. Mas no altar diz que nós temos que buscar a salvação. Nós temos que estar na igreja todo dia, buscando a nossa salvação. Tem que buscar a sua salvação domingo, tem que buscar a sua salvação no mínimo 3 vezes por semana, buscando a salvação. Mas a palavra aqui não está cantando que já deu, caramba. Deu ou não deu? Deu. Então se deu, está dado. Mas ele respeita isso aqui? Não respeita. Na hora de cantar, canta. Com o hino da letra está certa. É isso que eu quero falar para você. A letra está certa. Mas há o de respeito. Eles não respeitam a letra desse hino. Né? Canta, mas quando vão pregar no altar, eles pregam tudo o contrário da letra do hino que cantaram. Foi Cristo, foi Cristo. Verso 4. Quem diz não te deixarei, né? Cristo não nos deixará. Então se ele diz que não nos deixará, não deixa mesmo. Não é por conta de uma saia curta, de um batom, não é por conta de um brinco, de uma bermuda, que ele vai nos deixar. Não deixarei, nem te desampararei. Você vê que a letra do hino está certa. Mas quando a letra não está errada, eles desrespeitam a letra. Diz que se usar um batom, Deus deixa. Se usar uma saia curta, Deus deixa. Então eles desrespeitam a letra do hino, né? Infelizmente eu acho que o único hino que a letra está certa, mas ele desrespeita a letra. Não vive a letra do hino que eles cantam. Nem te desampararei, sempre te socorrerei. É Cristo, é Cristo. É Cristo, meus amados, é Cristo. Não é Jesus de Nazaré, é Cristo. 5, o verso 5. Quem é digno de louvor? Quem é digno de louvor? Você vê que a letra está certa. O problema é que os cães desrespeitam a letra do hino, né? Quem é digno de toda honra, todo louvor? O Cristo ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado. Então, eu acho que é um dos únicos hinos da harpa cristã que está certo é esse. Mas eles desrespeitam, né? Desrespeitam na hora da pregação. É digno de todo louvor. Quem merece o meu amor? É uma pergunta também. Quem merece o meu amor? Aí aqui eles caíram, como eu já falei no outro, eles constroem a escada de 10 degrau e vai subindo o degrau. Chegar no penúltimo degrau, o degrau se quebra. Vão parar onde? No chão. Aqui é onde eles quebrou toda a escada, você vê, ó. A pessoa que escreveu esse hino escreveu a letra certa, mas eles tiveram que quebrar o último degrau. Quem merece o meu amor é Jesus. Tiveram que cagar. No último verso do hino, tiveram que cagar. Desculpa a expressão. É Jesus, meu Salvador. Você vê que lá é Cristo, meu Salvador. Aqui já é Jesus. Cagaram no hino, né? Desculpa a expressão. Porque quem nos salvou foi Cristo. Foi o Deus, foi o próprio Deus que nos salvou.
Não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele veio pagar aqui uma dívida aqui na terra, que era o cumprimento da lei. E o cordeiro tinha que ser sacrificado. Meu Cristo, você vê na última coisa que eles pagaram. As minhas trevas dissipou. Treva dissipou. A lei, eu já estou cansado de pregar isso para vocês. A lei era um ministério de morte e de treva, ou vice-versa, ou de treva e morte. Era a lei de Moisés, era um ministério de treva e de morte. E a letra aqui, eles estão escrevendo aqui, as minhas trevas dissipou. Dissipou ou não dissipou? Porque eles pregam, o culto deles todo, as pregações é de treva, né? Minha alma enferma, ele sarou. Se sarou, aí outra, nessa frase aqui também, que eles contradizem no altar, na hora da pregação. Que na hora do altar, na hora da pregação, na hora da oração deles, eles ficam dizendo, Deus tem misericórdia da tua igreja, Deus tem misericórdia da fulana, Deus tem misericórdia pela tua obra, Deus faz a tua obra. Mas a obra, ele já fez a obra. Está aqui, ó, a nossa alma enferma, ele sarou. Então, Jesus Cristo fez a obra, meus amados. Então, quando um crente dobra o seu joelho, que não é certo, né? E diz, fica na oração dele, diz, Deus faz a tua obra, tem de misericórdia, ele está contradizendo essa letra desse hino aqui, ó. Porque ele já fez a obra. Meu coração, ele alegrou. Meu Cristo, o problema. Não deixa a igreja raciocinar. Não deixa. Que nem eu já falei, não é que os instrumentos musicais é errado. Errado é a letra quando não está errada, está certa, mas eles desrespeitam a letra. Então você tem que raciocinar o que você está cantando. Nesse hino, se a igreja, tirando esse nome de Jesus aqui, ó, eu falei, né, agora, nesse instantinho, Jesus é digno de reconhecimento. Jesus de Nazaré é digno de reconhecimento. Era o Filho de Deus, nós reconhecemos. Foi um grande profeta, nós reconhecemos. Pagou pelos pecados dos judeus, até nós que não somos judeus, nós reconhecemos. Então, Jesus de Nazaré é digno de reconhecimento e não de honra e de louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Cristo ressuscitado, o próprio Deus, o Espírito, né? Nem diz Paulo. O Senhor é o Espírito. Amém, pessoal? Está denunciado esse hino. Não, aqui eu não denuncio. Eu até perdoo essa letra. O único nome que puseram aqui, Jesus, né? É a única coisa de errado. É a única coisa que tem de errado nesse hino, nessa letra, é Jesus, porque eles teriam que ter finalizado o hino, a letra do hino, com Cristo, o Deus, o Espírito, certinho? Então, meus amados, está aí, um hino, não está denunciado a letra, está denunciado o desrespeito a estas palavras, a este hino. Amém? Paz e graça, paz eterna, e até domingo, com o nosso desmembramento do cavalo amarelo. Até lá. Amém?